Meu amigo Jackson Vasconcelos, uma lenda. Mário, uma lenda 2. Tudo Tudo bem? bom? Beleza. Rapaz, sabe o que me sensibilizou essa semana? Foi o depoimento do garotinho quando ele vai a público e diz que não conseguiu ser candidato a governador. Para mim, isso seria uma comunicação simples, política, né? Quer dizer, bom, gente, deu errado, todo mundo já sabia. Cara, mas ele estava muito abalado, muito abalado. Aí, independente dele estar abalado ou não, eu sempre me pergunto o seguinte, cara, por que tem tanto medo do Antony, né? Na eleição passada, fizeram de tudo e mais um pouco, e disseram até que houve participação do Wilson Witzel por ser juiz naquele jogo, tiraram o garotinho. Eu estava numa outra campanha, estava na campanha do Índio. Tiraram o garotinho. Agora, novamente, o garotinho vence todas as barreiras da justiça. Aí vem assim, garotinho inelegível, não é inelegível. Aí vem a decisão, aí você vê a emoção dele. Aí chega, depois que ele resolve tudo, o partido diz assim, não dá. Olha, você pode falar, Jackson, qualquer coisa do garotinho, mas você não pode negar que ele é um cara corajoso, né? Um cara que bota a Muito, cara. Ele sozinho, com gente, ele não quer saber. Ele coloca uma coisa na cabeça e vai, né? E cumpre a missão, ele vai até o fim. Então ele se colocou como pré-candidato a governador, se posicionou como pré-candidato a governador, andou, correu, fez reunião, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, na política, assim como na vida, né? Quando você tem posição, quando você não fica em cima do muro, você paga um preço. Né? Paga um preço até na nossa profissão. Exatamente, mano. exatamente. Né? A gente vê hoje um mundo de hoje, é um mundo florido, né? Um mundo que as pessoas não se posicionam. E quando as pessoas se posicionam, Jacques, o que acontece? Dizem que é extremismo. Extremismo. Né? Porque um se posiciona de um lado, o outro se posiciona de outro. Então, quem está aqui no meio, aqui na florzinha, acha que isso é bonito. Mas, na verdade, não é bonito. Assim, eu admiro pessoas, né? E personalidades públicas mais ainda, que se posicionam, que não bajulam, que falam a verdade, que falam na cara, que enfrentam. Né? E essas são as características do garotinho. Então, ele acaba tendo... Ele já pagou por isso, né? Tem um monte de ações contra ele, né? Por falas dele. Ele está enfrentando essas ações. E mais do que isso, né? Quando as suas declarações se tornam públicas, como é o caso dele, ou seja, um ex-governador dando declarações públicas sobre X, Y, Z, tem a volta, né? Vento que venta lá, venta cá. Aí você vê o seguinte, uma coisa também... Eu estou escrevendo sobre a eleição desse ano. Né? Não sei se eu consigo até o dia da eleição, depois da eleição, soltar o livro ainda esse ano. Estou escrevendo muito porque foi uma campanha muito sui generis do ponto de vista de candidaturas que surgem, vão embora, perdem fôlego, os partidos matam, estrangulam candidatura e tal. E o garotinho me chama a atenção o seguinte, toda vez que a elite política ela é contrariada e a elite de imprensa, porque a imprensa tem um poder enorme sobre a política, os políticos decidem de acordo com o jornal do dia. E sempre foi assim. Então, se eu quero... Tanto é que tem gente que ganha dinheiro fazendo isso. Então, você vê o seguinte, toda vez que isso é contrariado, cara, a vida do sujeito se torna um inferno. Foi o garotinho. O garotinho, quando chegou, eu fiz campanha contra ele, com muita vontade, não é o estilo, eu contesto o estilo do garotinho, esse estilo de que o Estado tem que suprir tudo, tem que dar bolsa disso, bolsa daquilo. Eu sou um liberal e não gosto disso. Mas eu digo a você o seguinte, eu vejo o garotinho numa garra enorme, o cara chegou ao governo do Estado, quando ele chega ao governo do Estado, os caras ficam tudo louco. Esse cara não pode ser governador? O que é isso? Esse cara saiu do nosso esquema aqui, nossa estrutura. Eu, Roberto Marinho, eu, fulano, eu, Firjan, eu não posso admitir uma figura estranha como essa no governo do Estado. E ali ele começa a sofrer, ele não entende isso, ele não consegue se organizar nesse meio de campo, aí vem apanhando esse tempo todo. Agora, é o que você diz, ele tem uma garra incontestável. Né? O cara foi preso, apanhou na cadeia, né? Aquela cena horrível dele saindo do hospital, a filha desesperada porque sabia o que era aquilo.
Quer dizer, mas eu acho que, pô, é uma covardia o que fazem com o cara. Achei até, eu acho que ele nem decidiu ainda ser candidato a federal, estadual. Eu, se fosse ele, sairia candidato estadual, irmão. Porque o Cláudio eleito, ele vai para a Assembleia. E eu quero ver nego enfrentar o garotinho dentro da Assembleia. Quero ver fazer essa anarquia. Acho que a dúvida dele é essa, entre ser candidato a deputado federal e ser candidato a estadual. Quando você consegue um mandato de deputado federal, né, você fica longe das bases, né, mas ao mesmo tempo você ganha visibilidade nacional. Né? E quando você é deputado estadual, você fica perto das bases. Se você tiver uma boa comunicação, você ganha a visibilidade estadual, né, no estado do Rio de Janeiro, via imprensa, via comunicação. Então, assim, a escolha dele é uma questão estratégica. Eu, no lugar dele, seria candidato a deputado federal para ficar mais próximo do poder, das tomadas de decisão, né? E eu acho que a alerge que vai se configurar para o próximo mandato vai ter uma renovação bem pequena, na minha avaliação. Também acho. Enfim. Inclusive, renovação maior ainda se você considerar a eleição anterior, né? Não de 2018, 2014. Porque tem gente que ficou em 2018 e que volta agora substituindo gente que entrou em 2018. E tem outra questão nesse tema garotinho, né? Que é o filho dele, né? O Vladimir. Vladimir Garotinho, prefeito de Campos. Qual será o futuro do Vladimir? O que o Vladimir fará, né? Os pais deixam um legado para os filhos, né? O legado político do Garotinho é inegável, né? A mulher foi prefeita, a mulher foi governadora, o Vladimir foi deputado federal, agora é prefeito, a Clarissa foi vereadora, deputada estadual, deputada federal. Então, agora, saber para onde os dois vão, né? Tanto o Vladimir quanto a Clarissa. Clarissa, eles estão falando que vai ser candidato ao Senado. Acho que, sendo candidato ao Senado, vai criar dificuldades para o Romário, mas a chance de eleição é muito menor do que seria para o deputado federal com o apoio do Garotinho. Ou para o deputado estadual, porque eu acho que ali está vago aquele... A vida dos garotinhos está vago ali, a Assembleia, né? Correu o risco de ficar sem mandato porque disputou o Senado. E aí se configura uma outra coisa que você tem falado sempre também, quer dizer, a questão, quem representa Bolsonaro nessa eleição, né? Verdade. Essa decisão, né, esse processo vai acabar se consolidando, se delineando com mais clareza para a gente um pouco mais à frente. Ele candidato a federal, vai ajudar a eleger muita gente. Tem uma coisa curiosa que é o seguinte, né, falando sobre Clarissa, que não é o tema desse assunto, o tema é o senhor Antony. Mas a Clarissa, ela é hoje uma bolsonarista, ela defende o Bolsonaro e, diferentemente dos outros bolsonaristas, ela defende projetos sociais, né? Então, ela pode se diferenciar, né, dos candidatos a senadores bolsonaristas por esse viés. Eu tenho dito sempre isso. Disse aqui já nesse programa algumas vezes, já disse em outros lugares. Eu vejo uma juventude política no Rio de Janeiro com capacidade de dar grandes voos. Clarissa é uma delas. Pedro Duarte, que está na Câmara Municipal pelo Novo, é outra grande aposta, né, que você tem no Estado. Pedro Rafael, que não tem mandato, mas está fazendo um grande trabalho do ponto de vista de visibilidade lá na Associação Comercial. Você tem uma juventude no Rio de Janeiro que pode alçar voo. A Clarissa tem muita pegada, cara. Ela me chama muita atenção nisso. Eu tenho dito às pessoas, ela tem muita pegada, muita presença. Né? E você colocou aí um perfil interessante. Quer dizer, ela vai para o lado do Bolsonaro, né? Pelo lado conservador, ela tem duas configurações, o lado conservador e o lado social. Vai ao lado do Bolsonaro levando projetos sociais no momento em que a população mais precisa de projetos sociais. Né? E o Garotinho? Qual é o futuro do Garotinho, na sua Cara, avaliação? eu continuo torcendo para que ele se dê bem, né, nessa eleição. Agora, se ele não se reconfigurar, né, ele vai ficar por aí. Talvez Clarissa ou o filho, Vladimir, comece a ter um voo diferente.
Ele também peca muito porque ele é desorganizado, né? O Garotinho é totalmente desorganizado do ponto de vista de estratégia política. Ele faz as coisas inesperadamente, né? Eu acho que tu tinha que estar lá perto dele. Sei lá, cara. Vou ligar para ele e falar, leva o Jackson que você vai bem. Não, deixa ele tocando a vidinha dele. Mas eu tô aqui, cara. Eu acho que eu sempre disse isso. E esse tipo de situação fica uma dúvida na minha cabeça. Independente de ser Garotinho, fosse Mário Marques, Jackson, Antônio, Manuel, eu não consigo entender como é que um cara que pontua 14, 15% numa pesquisa para governador, o partido não aposta. Simplesmente para ter uma secretaria e tal. Eu tinha um grande amigo que fez campanha, inclusive, na Venezuela e tal, né? Ele dizia para mim o seguinte, cara, o Jackson, os partidos, eles não apostam nos candidatos deles. Eles apostam no candidato que tem mais chance de fazer eles chegarem ao poder. Esse é que é o partido que funciona assim, né? Então, o Elísio Pires sempre dizia isso para mim. Ele dizia assim, o Jackson, o Elísio está aí ainda, belo no marqueteiro. Ele dizia sempre, a questão do partido é, se o partido chegar ao poder com um candidato próprio, ele vai. Mas se ele chegar ao poder sem candidato próprio, ele abandona o próprio. Isso ficou muito evidente no caso da Marina Silva com o PSB lá atrás. E fica agora com o Garotinho. Cara, valeu, hein?